Hoje eu vou falar o que com certeza é uma das perguntas que mais me fazem. Iago, como economizar na minha obra? Iago, como ter um projeto de baixo custo? E hoje eu preparei 9 dicas bastante importantes para você conseguir ter essa obra de baixo custo. E a nona é essencial. Esse vídeo está muito completo e muito interessante. Não perca nenhum segundo, mas bora pro conteúdo. Primeiro ponto, pessoal, que é básico, o planejamento, um bom projeto. Pessoal, tire esse pensamento da cabeça que projeto é custo. Pelo contrário, projeto é um investimento. E por que isso? Um bom projeto vai te evitar muito você ter retrabalhos em sua obra. Se você tem um bom projeto, você sabe o passo a passo para executar sua obra, o que evita bastante retrabalho. E isso eu estou incluindo projeto arquitetônico, projeto estrutural e projetos complementares também, como elétricos e hidráulicos. E lembrando, pessoal, o custo de um projeto, desses projetos, não chega a 3% de uma obra. Então, pessoal, esse é um investimento. Por quê? Qualquer retrabalho que você tiver em sua obra vai te custar muito mais do que isso. Você trocar um revestimento porque não ficou da forma que você gostou, você tem que refazer uma escada porque os patamares não ficaram confortáveis. Então, tudo isso gera custo e você pode evitar isso apenas tendo um bom planejamento, um bom projeto. E não só isso, quando você faz um bom planejamento, você já tem uma previsão de custo, então você sabe o que vai gastar nessa obra, você possivelmente, caso você tenha alguma dificuldade, né, ou um orçamento mais enxuto, você sabe como chegar até o final dessa obra seguindo os passos de um projeto. Então, não deixe de planejar sua obra, não deixe de ter essa preocupação com o projeto, porque tenha certeza, esse é um investimento e vai fazer você economizar muito em sua obra. Segunda dica que já emenda com a fase de projeto é com relação a métodos construtíveis. Cada método construtível tem seu custo, tem seu benefício e você deve saber qual é o melhor método para a sua obra. A gente já tem vídeo aqui no canal falando isso de forma mais detalhada, mas vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma casa que tem vãos menores, tem vãos de janelas pequenos. Essa casa é num terreno plano. Talvez uma boa opção é você utilizar o bloco de concreto estrutural, fazer essa casa toda em bloco de concreto estrutural. É uma boa opção. Em algumas ocasiões pode sim ser muito mais em conta do que um método tradicional. Uma opção bastante falada também quando a gente fala de obra de baixo custo é o tijolo ecológico também. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Mas a questão é, uma das formas de economizar com esse método é deixar esse bloco aparente. Isso te agrada? Isso te atende? Isso deve ser decidido por você. Se não, vamos escolher outro método. Por que não utilizar o drywall na parte interna dessa edificação, dessa casa? Uma excelente opção também. Nós vamos ter uma obra mais leve, uma fundação mais simples. Tudo isso deve ser colocado na ponta do lápis. Eu tô deixando alguns vídeos aqui no card que pode te ajudar no momento dessa escolha. Terceira dica é o reaproveitamento de materiais. Isso também é muito interessante, pessoal. Quando a gente reaproveita o material, a gente tem 100% de desconto naquele material, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente está procurando uma porta. Nós vamos encontrar aí no mercado uma porta simples, prancheta de R$110, R$130, uma diferença de 10%, de 15% entre uma loja ou outra. Se você tem esse material e pode reaproveitar, você tem 100% de desconto naquele produto, né? Fazendo essa comparação de padaria. Mas a questão é essa, se você consegue reaproveitar o material, se você consegue às vezes restaurar um material que você já tenha e possa utilizar, você tem uma economia considerável. E isso é muito bacana, sem contar que é algo sustentável também, que eu apoio muito, você aproveitar esse material. Eu, como trabalho com obra,
eu sempre estou aproveitando algum material de alguma obra que sobra para fazer algum detalhe aqui em casa ou algo do tipo. Eu sei, para quem não é na área, talvez vai ser um pouco mais difícil, mas pode ter certeza. Você vai sempre encontrar um material que você poderia utilizar na sua obra quando o objetivo é baixar o custo. Bastante atenção com relação a isso. E sem contar que existem lojas que trabalham com esse material de reuso. Basta você garimpar e ter essa atenção na hora de construir a sua casa. A quarta dica desse vídeo é a autoconstrução. Se você tem uma habilidade, por que não utilizá-la na sua casa? Você sabe fazer uma alvenaria, por que não fazer essa alvenaria? Você sabe fazer a parte elétrica, você sabe fazer a parte hidráulica, ou até mesmo você tem boa vontade, né, pessoal? Hoje a gente sabe que na internet a gente consegue ver quase tudo, né? Tem tutorial para tudo. Então, se você tiver um pouquinho de boa vontade e paciência, você pode fazer muita coisa você mesmo. Lembrando, pessoal, quando a gente vai fazer pra gente, a gente precisa ter aquele carinho, aquela atenção para fazer um serviço bacana. Outro ponto importante que eu aprendi, eu também gosto muito de fazer as coisas aqui em casa, é utilizar bons materiais. E boas ferramentas também. O que acontece? A gente tentando economizar, normalmente a gente vai fazer algo em casa, a gente pensa, não, eu vou comprar o mais barato que com certeza eu vou economizar. E a ideia não é essa. Quando você compra um material de má qualidade para tentar fazer algum tipo de serviço que você não tem habilidade, aquilo se torna mais difícil ainda. Isso é uma experiência que eu tive. Quando eu vou fazer algo eu mesmo que eu não tenho muita habilidade, eu prefiro trabalhar com materiais de qualidade, facilita bastante, pode ter certeza, porque eu já fiz muita coisa com material ruim para experimentar e não ficou legal. Um bom profissional, ele consegue ainda trabalhar com esse material porque ele tem habilidade. No nosso caso, queremos fazer com as nossas próprias mãos, normalmente não funciona. A sexta dica desse vídeo é você evitar qualquer tipo de movimentação de terra no seu terreno. O que eu quero dizer com isso? Você evitar de fazer terraplanagem, você evitar de fazer qualquer corte no seu terreno, vai te custar caro. E sem contar que você fez um corte, por exemplo, você vai precisar de fazer um muro, uma contenção, por exemplo, e isso tem um custo muito alto. Se você pode evitar, se você pode fazer um projeto que não tem essa necessidade, é mais econômico, você pode ter certeza nisso. Se você puder evitar de fazer muros, se você puder evitar de fazer qualquer corte, você vai economizar bastante na sua obra. E isso também, pessoal, até emendo com outra dica extra aqui, é na hora que você for comprar um terreno. Se você compra um terreno que tenha já essa necessidade, você já vai saber que vai ter um custo maior para executar a sua obra. Então, atenção a isso também. Essa sétima dica, pessoal, quando a gente fala de obra de baixo custo, a gente fala também de obra que vai ter um custo baixo ali para você morar nessa casa, estar nessa casa. Então, é importante que você pense em eficiência energética. E o que eu quero dizer com isso? Uma casa que tem essa preocupação é uma casa bem iluminada, que dispensa a utilização de luz durante o dia, por exemplo. É uma casa bem ventilada, que dispensa o uso de um ar-condicionado, por exemplo, sem necessidade. É uma casa que tem um bom isolamento térmico, que vai fazer isso também, dispensar o uso do ar-condicionado. Então, pessoal, tem essa preocupação de fazer essa casa de forma eficiente. Isso pode até te gerar um pouquinho de custo a mais durante a execução, mas pode ter certeza, você vai ter um baixo custo dentro dessa casa, né? Morando dentro dessa casa. Então, quando eu falo de obra de baixo custo, eu acho que é importante eu citar isso para vocês também. E falando em ter baixo custo estando nessa obra, é importante eu falar das manutenções preventivas. Um exemplo clássico: as calhas, quando a gente fala de telhado embutido. Falando em telhado embutido, pessoal, tem um vídeo aqui no card também falando sobre telhado embutido e telhado aparente. Tá muito legal. Mas vamos lá.
Se você tem um telhado embutido, se você tem aquela árvore do lado que acaba deixando cair algumas folhas nessa calha, você tem que fazer a limpeza dessa calha. Na verdade, independente, você sempre tem que fazer a limpeza dessa calha. Você não faz essa limpeza, essa calha entope, essa água volta para dentro da sua casa, derruba seu forro, faz aquela bagunça, mais custo. O mesmo se aplica, por exemplo, em limpar uma caixa de gordura, o mesmo se aplica em fazer essas manutenções dentro de casa. São essenciais para você baixar o custo de estando dentro dessa casa. Essas duas dicas eu acho fundamental você ter atenção a isso também. E agora a nona e última dica e fundamental, pessoal. Cuidado com economia porca. E isso, pessoal, é muito sério. Quando a gente fala de obra de baixo custo, a gente tem aquela preocupação de tentar reduzir o custo de todas as formas. E isso também é muito perigoso. Primeiro, eu vou falar na hora de contratar uma mão de obra. Se você tá com aquela neura de economizar, você vai atrás do mais barato, que é o mais barato, que é o mais barato, e acaba se arrependendo, você acaba tendo prejuízo. É uma pessoa que abandona o serviço pela metade, é um serviço que sai todo porco, você tem que fazer aquilo de novo, então bastante atenção com isso. Não adianta você querer economizar demais e contratar uma mão de obra ruim. Cuidado com a economia porca. E o mesmo se aplica para material, pessoal. Tem coisas que não dá para ficar tentando economizar demais. Eu vou dar um exemplo clássico que eu vejo em algumas obras. Um exemplo. O que acontece? Vamos lá. A pessoa vai fazer o banheiro dela e na hora de comprar os registros, os acabamentos, a válvula de descarga, por exemplo, compra o mais barato. Pessoal, aquela é uma peça de desgaste. Vamos lá, o registro do seu chuveiro. Você está ali todo dia, 5, 4 vezes abrindo e fechando. Aquilo, se você compra de má qualidade, vai te dar problema. Em alguns casos, você vai trocar apenas o reparo ali e beleza. Mas em outros, pode ser que não seja o suficiente, você precisa tirar todo o registro, aí você tem que quebrar revestimento. Olha o trabalho. Então, cuidado com a economia porca. Você deve pensar na manutenção, você deve pensar que vai utilizar essa casa e não adianta você fazer esse tipo de economia. Materiais e mão de obra tem que ser de qualidade. Outra coisa também é em relação ao isolamento térmico e acústico, que são importantíssimos para uma boa qualidade de vida de quem mora dentro de uma casa. Aí eu vou dar um exemplo. Qual que é o telhado mais simples de você fazer? Um telhado aparente. Qual é a telha que fica mais em conta? Uma telha galvanizada, por exemplo. Aí você coloca uma casa com telhado galvanizado e com a telha aparente. Você vai ter um custo baixíssimo, mas em compensação você vai ter uma casa com estética nada bacana e com isolamento térmico e acústico muito ruins. Imagina, você tá ali com aquele telhado quente na sua casa o dia inteiro, nesse verão, então não dá, né, pessoal? Ou então dá uma chuva e aquele barulhão dentro da sua casa, insuportável. Então, muitas vezes a economia vai te dar problema no futuro. Então, bastante atenção com relação a isso. Pessoal, deixa aqui nos comentários agora, você já fez alguma economia porca na sua casa? Eu já fiz e sempre tô falando isso no Instagram. Se você não me segue lá, segue porque a gente tem dicas diárias. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que será um prazer responder cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.